Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Rede de farmácias gaúcha celebra 100 unidades no Paraná. Empresa planeja dobrar a marca nos próximos 5 anos. Governo paranaense libera 12 milhões para pavimentação de vias rurais. Diversas regiões do estado serão beneficiadas. Portos paranaenses quebram recorde. 60 milhões de toneladas foram alcançadas neste ano. Em Santa Catarina, movimentação no porto de Imbituba tem crescimento de mais de 23% no mês de novembro. A Argentina lança plano econômico. Entre as medidas está a desvalorização da moeda local em mais de 50%. COP28, conferência chega ao fim com proposta de transição climática. Tem o comentário com o jornalista Tiago Pereira e os principais assuntos da política nacional. E você vai ver ainda: setor cultural recebe incentivos financeiros. Governo catarinense, Celesc e FCC investem mais de 20 milhões de reais em recursos. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h02. O governo do estado do Paraná vai liberar 12 milhões para a pavimentação de estradas rurais. Diversos municípios de todas as regiões do estado serão beneficiados. Nesse momento, recursos serão liberados para o município de São José dos Pinhais, que irá abrir licitação e pavimentar diversas estradas em áreas rurais. Na Estrada da Roseira, a grande borda do campo hoje, que já tem quase mais de 40 mil habitantes só lá na borda do campo. Na Estrada da Roseira, ligando ao Pinheiro Seco, com pavimento de asfalto, e a Rua José Zanqueta Filho, que é mais área rural, que é com um paralelo, são quase 3 km. Então, duas obras muito esperadas na Estrada da Roseira, que a gente vai dividir em 3 partes, porque são 9 km de pavimento, então vamos começar com esse com 3 km. Na sequência, estaremos fazendo o restante. Então, obras há muito esperada, ligando a borda, que já se tornou um grande bairro, ao Pinheiro Seco, que é uma área mais rural. Os recursos serão liberados pela Secretaria Paraná Cidades. A pasta dá suporte técnico e jurídico aos municípios durante todas as etapas do processo, garantindo assim agilidade e garantia de que os recursos do estado estão sendo bem aplicados. Então a gente faz aí um trabalho bem de parceria com o município, dando todo o suporte técnico, jurídico, para ele fazer todo um processo de licitação e depois todo o acompanhamento, a supervisão das obras também são realizados pelo Paraná Cidade. Então aí realmente esse trabalho que o Paraná Cidade faz, ele é destaque, a nível do estado. E a gente fica muito feliz aí quando a gente consegue, junto com o governador, fazer as entregas aos municípios. Nesta semana, o governo paranaense liberou também 9 milhões para a pavimentação e drenagem nas rodovias PR 470 e 412, que irão melhorar o acesso ao balneário de Praia de Leste, desafogando o trânsito naquela região. A obra viária é um contorno na região de Praia de Leste. O projeto inicial ele era um binário, em que a gente previa ali uma pista ao lado da PR 412, sentido Pontal do Sul. Porém, pelos estudos que nós fizemos através do plano de mobilidade, a gente alterou esse projeto e hoje ele vai beneficiar tanto o fluxo de quem vem de Matinhos para acessar Pontal do Paraná, para ir até nossas praias balneárias, como também quem está saindo de Pontal do Paraná acessando a PR-407. São mais de 2 quilômetros de pavimentação com drenagem e que pelos estudos que nós fizemos, ele vai dar uma melhoria de aproximadamente 20% a 25% no momento de grande fluxo ali na temporada. Portos do Paraná alcançou nesta semana uma marca histórica. A empresa pública registrou mais de 60 milhões de toneladas movimentadas em 2023, primeira vez que alcança esse patamar na operação de cargas em um único ano. Esse foi o segundo recorde alcançado em 7 dias. O primeiro ocorreu no dia 27 de novembro, com a movimentação de 58,4 milhões de toneladas, superando as 58,3 milhões de toneladas movimentadas em 2022, que tinha sido o maior número até então.
Agora, além do recorde no período de 12 meses, o terminal alcançou a marca esperada para 2030. Vamos fechar o ano com 64 milhões de toneladas movimentado. Isso é muita carga, é uma demonstração da eficiência do porto. Muita gente se lembra das filas que aconteciam no Porto de Paranaguá no passado, que era uma vergonha, inclusive, para o paranaense. E hoje nós temos o porto mais eficiente do Brasil, eleito por 4 vezes consecutiva. Então é uma demonstração do compromisso que o Estado tem em fazer uma logística eficiente, porque isso automaticamente ajuda o produtor rural, ajuda a nossa indústria, ajuda a exportação do nosso estado e dos estados que utilizam o Porto de Paranaguá, já que é um porto que atende o Brasil. As somas são de operações dos portos de Paranaguá e Antonina. De janeiro a novembro, houve um aumento de 17% nas exportações em comparação a 2022. As importações se mantiveram praticamente no mesmo patamar, em 20 milhões de toneladas. Estamos com uma equipe altamente qualificada que por 4 vezes foi escolhida como a equipe mais eficiente do Brasil. Nós temos aqui no Paraná a eficiência comprovada em números. Nós estamos chegando praticamente um mês antes do ano de 2024 com o recorde batido. Isso em um ano chuvoso, com inúmeras dificuldades. E isso foi superado através dessa eficiência de toda a equipe da Portos do Paraná. Para o ano que vem, a expectativa da administração da Portos do Paraná é de seguir com esse movimento de alta. Para isto, nos próximos meses será iniciada a construção do Moegão, obra orçada em mais de 590 milhões de reais e que consiste na implantação de um sistema exclusivo de descarga ferroviária de grãos e farelos. A expectativa é de um ganho de 63% na capacidade de desembarque de cargas com a novidade concluída. 2030 era apontado o ano dos 60 milhões de toneladas e um número dito não por nós, mas pelo governo federal, quem centraliza todo esse planejamento de cargas. E a hora que nós conseguimos, em 2023, romper a barreira dos 60 milhões, com expectativa de rompermos 64 milhões de toneladas até o dia 31 de dezembro, é uma marca significativa com muita inteligência logística. Ajustes operacionais, adequações em tempos de manobra, em chegada de caminhões em trens, fez com que nós atingíssemos aí mais de 10 milhões de toneladas quando compararmos ao tempo que chegamos, nosso governo, em janeiro de 2019. Do Paraná para Santa Catarina, em novembro, o Porto de Imbituba registrou a movimentação de 700 mil toneladas de cargas, o que representa um crescimento de 23,3% em comparação ao mês anterior. As exportações representaram 52,4% da movimentação total, com destaque para coque de petróleo, sal, soja, farelos de milho e de soja e também contêineres. As importações representaram 36% da movimentação total, com mercadorias vindas dos Estados Unidos, Chile, Colômbia e Argentina. A expectativa da autoridade portuária é que o porto movimente em torno de 7,6 milhões de toneladas neste ano de 2023, o que representaria um crescimento de 6,7% em relação ao ano anterior. E uma onça parda foi resgatada na tarde desta quarta-feira no quintal de uma casa localizada na região central de Indianápolis, no noroeste do Paraná. A operação de resgate contou com o apoio do Instituto Água e Terra, do Batalhão da Polícia Ambiental e de profissionais da Escola de Veterinária da Universidade Paranaense. O animal, um macho jovem em idade reprodutiva, com aproximadamente 45 quilos, estava com a dentição completa e não apresentava nenhum ferimento. Após a conclusão dos exames clínicos, a onça parda foi encaminhada para a soltura em seu habitat natural. O animal é uma espécie de felino selvagem que pode ser encontrado na América do Sul. É um animal de grande porte, com até 2 metros de comprimento, e é um predador natural de animais como capivaras, veados e também pacas. E foi inaugurado hoje em Santa Catarina o novo Centro de Operações Integradas da Celesc. O local deve dar mais agilidade no atendimento à população catarinense.
Com o objetivo de dar mais eficiência aos recursos utilizados e melhorar as condições de trabalho dos operadores da Celesc, uma nova estrutura foi montada na administração central da estatal, localizada em Florianópolis. Aqui irão se concentrar diversas áreas que têm atividades operacionais e de monitoramento. Nós temos uma operação descentralizada, estamos centralizando aqui em Florianópolis todas as atividades, permanecem os centros em algumas regionais, mas daqui da sede nós operamos hoje todas as redes, todas as linhas de distribuição de energia, supervisionamos cada cidade do nosso estado. E temos uma área que cuida das nossas barragens, das nossas usinas. Com mais de 5 milhões investidos, no futuro, o novo Centro de Operações Integradas da Celesc passará a realizar o monitoramento e a operação das barragens de contenção de cheias do estado. Agora também, além de cuidar das barragens dela, das redes dela, enfim, todo o aparato que eles têm de controle, eles vão também passar a fazer o controle das barragens, as nossas barragens. Eles têm uma dúzia de barragens e nós temos 3. Então nós estamos fazendo esse termo de colaboração para que eles possam cuidar das barragens como eles cuidam das usinas deles. Eles vão fazer uma avaliação para ver se pode gerar energia, gerando energia, o que sobrar disso, o lucro disso pode ser investido em proteção ambiental. Supervisionar, monitorar e operar daqui. Abrir e fechar a comporta num procedimento completamente técnico que não vai depender de um prefeito, do próprio governador, ter que assumir a responsabilidade que ele assumiu, fez corretamente, mas vai ser técnico discutido com todo mundo e numa condição perfeita de operação. Você vai ver que é um centro moderno, com toda a condição e a modernidade dos melhores do Brasil. De acordo com as centrais elétricas de Santa Catarina, Celesc, a temporada de verão catarinense deve acarretar aumento de 9,4% no consumo de energia elétrica, o que representa o incremento de mais de 524 megawatts-hora. Para se ter uma ideia, corresponde à demanda de energia das regiões do Planalto e Meio-Oeste catarinense juntas durante o ano. A elevação da temperatura e a presença de visitantes em Santa Catarina são a principal causa do aumento no consumo de energia elétrica. Segundo a Prefeitura da capital catarinense, Florianópolis, um dos principais destinos de verão no estado, prevê acréscimo de 2,5 milhões de turistas entre dezembro de 2023 e março do ano que vem. E nesta quarta-feira, o governo de Santa Catarina, a Celesc e também a Fundação Catarinense de Cultura apresentaram os projetos que vão receber mais de 20 milhões de reais em incentivos culturais. Foram 54 projetos aprovados no edital 2023 do Programa de Incentivo à Cultura. As propostas contempladas abrangem música, literatura, audiovisual e artes visuais. As iniciativas serão realizadas em todo o estado, beneficiando artistas de todas as regiões. O Programa de Incentivo à Cultura ele é uma triangulação entre aquilo que as empresas públicas ou privadas têm de ICMS e destinam para a cultura, uma gestão feita pela Fundação Catarinense de Cultura e o produtor cultural, né, que é aquele que capta o recurso para fazer cultura. Então, quando a gente tem mais de 22 milhões aportados pela Celesc, a gente atende todos aqueles projetos que, porventura, não tenham conseguido empresas privadas para apoiá-los. Muitos projetos eram aprovados antigamente, porque tinham qualidade cultural, mas não conseguiam uma empresa que pudesse aportar o ICMS para que eles desenvolvessem os seus projetos. E a Celesc vem, então, para alcançar esse sucesso, para que esses projetos de qualidade cultural venham à realização. 2, para também atender mais diretamente a anseios que o governador Jorginho traz, por exemplo, da descentralização, de o estado inteiro contar com pessoas capacitadas para apresentar esses projetos e com projetos sendo realizados. E 3, para que a gente atinja o teto que ainda bem que a nossa Fazenda autorizou para o Programa de Incentivo à Cultura, que são 75 milhões no ano. Se a gente tem isso à disposição e não consegue, porque o processo é difícil, o processo operacionalizado pela Fundação Catarinense de Cultura é complexo. Se a gente não consegue
aí nós não estamos alcançando tudo que nós podemos fazer pela cultura e graças à Celesc a gente está alcançando. Então, é uma maravilha, é um sucesso para o governo do estado de Santa Catarina, para a Fundação Catarinense de Cultura e para a Celesc. O investimento é uma importante contribuição para a cultura de Santa Catarina, incentivando a democratização do acesso às artes e ao fortalecimento da identidade cultural do estado. Santa Catarina é, além da geração de emprego e renda, também movimentada pela cultura. A cultura da inovação, né? Ela é fundamental e, além disso, trazer muitos sonhos, né, para quem recebe esse recurso. Então, o governador Jorginho Melo entende e compreende esse processo e nós, da Secretaria da Fazenda, naturalmente, apoiamos todas essas ações. Hoje é uma data festiva porque a gente complementa um ciclo que foi muito vitorioso. E você vai ver a seguir, ataque russo deixa dezenas de feridos em Kiev. 51 pessoas ficaram feridas. COP28, conferência chega ao fim com proposta de transição climática. E tem ainda o comentário político com Tiago Pereira. É depois do intervalo, voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Hoje, às 9 da noite, tem Backstage na tela da Pix TV. Quem vai estar aqui, quem pegou estrada para vir aqui no palco do Backstage, os caras da Classic Riders. Esperamos todos vocês aí para curtir o bom e velho rock and roll estradeiro. Dale! Monto meu cavalo de ferro, a estrada é o meu lugar. Cromo, ferrugem e ferro, Irmandade em primeiro lugar. A alma não tem endereço, o Rio Grande é o meu lar. Motociclista dos quatro costados, unidos para rodar. Amo a Irmandade, amo a união, amo a liberdade. Motociclismo é paixão, amo a Irmandade. Então se liga aí e não perde, às 9 da noite, Backstage com a banda Classic Riders. Motociclismo é paixão. Estamos de volta agora, 8h19. E um ataque russo com mísseis deixou pelo menos 51 feridos em Kiev. A capital ucraniana foi alvejada durante a madrugada desta quarta-feira. O comandante da administração militar anunciou em um comunicado que entre os feridos estão 6 crianças e que todas as pessoas receberam atendimento. Não foram relatadas mortes. O militar citou dezenas de casos de quedas de destroços de projéteis, em particular no distrito de Desnyansk, onde 17 pessoas, incluindo 7 menores de idade, foram retiradas de um edifício que sofreu um incêndio. A Força Aérea Ucraniana afirmou que a Rússia iniciou o ataque com o lançamento de 10 mísseis contra Kiev, que foram derrubados. Um jornalista da AFP ouviu várias explosões seguidas por sirenes de alerta aéreo. O prefeito de Kiev informou que um prédio de apartamentos foi atingido em um distrito da capital, o que forçou a retirada de 15 pessoas, incluindo 4 crianças e 2 pessoas com deficiência. Ele acrescentou que o míssil caiu no perímetro de um hospital durante o ataque noturno e que uma pessoa ficou ferida. Este é o segundo ataque a Kiev em uma semana e ocorre após um longo período sem bombardeios. No sul da Ucrânia, o porto de Odessa também foi alvo de um ataque russo. A prefeitura afirmou que há feridos. E o Papa Francisco expressou o desejo de ser enterrado em uma basílica fora do Vaticano depois de morrer. O pontífice argentino, que vai completar 87 anos de idade no próximo domingo, enfrenta alguns problemas de saúde. O Papa revelou que deseja ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, e não no Vaticano. Em uma entrevista ao canal mexicano N+, o líder da Igreja Católica afirmou que o local já está preparado.
Jorge Bergoglio, que frequentava este templo aos domingos antes da sua eleição em 2013, afirmou que sente uma ligação muito grande com esta basílica, situada no centro da capital italiana. Segundo o Vatican News, 7 papas repousam neste local. O jesuíta argentino tem o costume de rezar na basílica antes e depois de cada viagem ao exterior. O Papa Francisco disse também que já preparou os detalhes do seu enterro e que simplificou o rito, que é particularmente longo. Na mesma entrevista, prestou homenagem ao seu antecessor, Bento XVI, por ter tido a coragem de renunciar ao cargo. Francisco sempre afirmou que estaria disposto a renunciar ao cargo caso não pudesse mais exercer as suas funções, ao mesmo tempo que destacou que isso não deveria virar moda. O chefe da Igreja Católica anunciou ainda que vai visitar a Bélgica em 2024 sem especificar a data e disse que tem viagens pendentes à Argentina e à Polinésia. Em 2023, o Papa fez 5 viagens, mas teve que cancelar a sua participação na Conferência do Clima, a COP28, em Dubai, devido a uma bronquite. E a COP28 chegou ao fim com uma proposta de transição climática. A Conferência sobre a Mudança Climática da ONU, celebrada em Dubai, propôs pela primeira vez que o mundo faça uma transição para abandonar o uso dos combustíveis fósseis. O texto destaca que a comunidade internacional reconhece a necessidade de profundas, rápidas e duradouras reduções dos gases do efeito estufa. Para isso, pede que as partes contribuam com uma lista de ações climáticas de acordo com as circunstâncias nacionais. That in mind, it makes this a day of gratitude. Com isso em mente, e em mente que este é um dia de gratidão, um dia de satisfação solene e também de uma determinação silenciosa para saudar o fato de que a humanidade finalmente fez o que precisava. 30 anos que gastamos para chegar ao começo do fim dos combustíveis fósseis e estabelecer nossa ambição de adaptar, financiar e mitigar para ter ações concretas em 1,5 graus Celsius, como os cientistas pediram por tanto tempo. On adaptation, finance and mitigation to get concrete and actionable on 1.5 as scientists have urged us to do for so long. Países desenvolvidos têm uma inabalável e histórica responsabilidade pela mudança climática e, portanto, precisam tomar a liderança e embarcar no caminho do 1,5 graus Celsius à frente do resto do mundo. Tomar a liderança para reduzir as emissões das bases existentes e chegar perto da emissão zero assim que possível. A primeira ação a ser tomada é triplicar a capacidade energética renovável e dobrar a eficiência energética média até 2030. Em seguida, acelerar os esforços para eliminar progressivamente o carvão sem medidas de redução, acelerar o uso de combustíveis com zero ou baixas emissões e efetuar uma transição dos combustíveis fósseis de maneira justa, ordenada e equitativa. Should be pleased that Acho que todos aqui deveriam estar satisfeitos que em um mundo de Ucrânia e Oriente Médio, guerra e todos os outros desafios de um planeta que está afundando, este é um momento em que o multilateralismo de fato se uniu e as pessoas assumiram os interesses individuais para tentar definir o bem comum. Isso é difícil, é a coisa mais difícil da diplomacia, a coisa mais difícil da política. It's the hardest thing in diplomacy, it's the hardest thing in politics. Os participantes também decidiram pedir que a ONU organize um diálogo anual sobre o balanço de medidas contra a mudança climática a partir de junho de 2024. O Azerbaijão e o Brasil vão ser sede das próximas edições da Conferência Climática da ONU, em 2024 e 2025, respectivamente. O ex-presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, prestou o juramento nesta quarta-feira como primeiro-ministro da Polônia. O novo governo deve enfrentar batalhas diárias com os legisladores da oposição. O político pró-União Europeia prestou juramento encerrando oficialmente os 8 anos de governo nacionalista de tendência populista. Os ministros do novo governo tomaram posse diante do presidente conservador Andrzej Duda, aliado do executivo anterior do PiS, o partido Lei e Justiça. Tusk, que foi o primeiro-ministro de 2007 a 2014, prometeu restabelecer a posição da Polônia dentro da União Europeia após as relações tensas do executivo anterior com Bruxelas.
O ex-presidente do Conselho Europeu entre 2014 e 2019 também afirmou que a ajuda à Ucrânia, devastada pela guerra, será uma prioridade do governo. O partido Lei e Justiça conquistou o maior número de deputados nas eleições gerais de outubro, mas fracassou nas negociações para estabelecer uma coalizão viável e assegurar o apoio para um governo minoritário. A coalizão cívica de Tusk foi a segunda mais votada nas eleições, mas conseguiu estabelecer uma aliança com 2 pequenos grupos pró-Europa de oposição, o que rendeu apoio suficiente para afastar o PiS do poder. O novo governo deve enfrentar batalhas diárias com os legisladores da oposição. O presidente Duda, que tem mandato até 2025, poderia utilizar o direito de veto para barrar os projetos de lei do novo governo. E o novo governo argentino anunciou o primeiro pacote para tentar conter a crise econômica. Entre as medidas estão a desvalorização da moeda em mais de 50% e o cancelamento de licitações. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional chamou as medidas anunciadas de um passo importante para a restauração da estabilidade no país. O ministro da Economia da Argentina, Luiz Caputo, anunciou uma série de ajustes fiscais, entre eles a desvalorização do peso. Agora o câmbio oficial será de 800 pesos por dólar, o que significa uma desvalorização de 54% do peso. Ainda segundo o ministro, serão cortados subsídios e gastos com obras públicas. Reduziremos os subsídios à energia e aos transportes. Atualmente, o Estado mantém preços artificialmente baixos para a energia e os transportes através de subsídios. Os políticos sempre fizeram isso porque, dessa forma, enganam as pessoas, fazendo-as acreditar que estão colocando dinheiro no bolso. Mas, como todos os argentinos já devem ter percebido, esses subsídios não são gratuitos, mas são pagos com inflação. Caputo destacou ainda que o Estado não vai licitar mais novas obras públicas e vai cancelar os concursos aprovados cujo desenvolvimento ainda não tenha começado. O governo de Javier Milei busca conter a crise que atinge o país. A Argentina sofre com uma inflação anual de 140% e com níveis de pobreza de 40%. Em uma semana decisiva no Congresso, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, prometeu que todas as emendas de transferência especial, as emendas PIX, serão pagas até o fim do mês. Essa liberação, claro, é em troca de votos no Congresso. Uma prática antiga que acaba se tornando comum na política brasileira. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Tiago, essa liberação no fim do ano quer dizer o quê? Boa noite para você. Boa noite, Andréia. Toda a nossa audiência qualificada quer dizer que o cerco está se fechando, o governo precisa de recursos, precisa que propostas sejam aprovadas e, claro, em troca, liberação de emendas, e é o que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais a partir de agora. Essa modalidade que a Andréia citou, de pagamento mais fácil de ser executada, pois ela vai direto da União para os municípios, sem a necessidade de aprovação de projetos conveniados, que é um processo aí mais demorado. No orçamento deste ano, só para vocês terem uma ideia, foram destinados 7,6 bilhões de reais previstos para a emenda PIX. Segundo Padilha, todo o valor já foi empenhado, 70%, por exemplo, foram pagos e a ordem para a execução total dos demais também já foi dada pelo governo federal. Ah, que bom! Os municípios vão receber recursos. Isso não dá para a gente negar, mas tudo tem um preço, Estão em jogo aí, portanto, 47 bilhões de reais, com os quais o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera zerar o déficit público lá em 2024, promessa de Lula. Esse montante está em jogo e o governo só conseguirá, sabe como? Aumentando a arrecadação. E é isso que ele quer com os deputados. E é justamente isso que o governo, portanto, quer liberando recursos via emendas para os parlamentares. Portanto, tudo tem um preço e no final das contas, quem paga a conta somos nós. Essa prática é mais uma
de desvio aí de função, onde os legisladores acabam fazendo um papel de executores, quando na verdade é função de outro poder, não é mesmo? Na outra ponta tem a pressão dos deputados que aguardam a promessa feita às suas bases eleitorais, ainda mais quando em 2024 teremos um ano de eleição. Portanto, aí nem tudo é de graça lá no Congresso, não existe almoço de graça, como a gente fala no dito popular. E o que a gente vê é a pressão vinda dos deputados para que o governo libere recursos e, em outra ponta, o governo federal pressionando os deputados para que, estamos liberando recursos para vocês, mas tem um porém, votem a favor. Então a gente faz a conta de 43 para 7 bilhões, é mais vantagem esse recurso ser liberado antemão o deputado federal votar a favor ao governo ou esse recurso não ir e nós não termos esse impacto na arrecadação de impostos, porque a gente vai pagar mais impostos. Se esses 43 aí precisam fechar a conta, vai ser do nosso bolso que vai sair, né? De qualquer forma, os 7 bi que serão destinados via emenda também são frutos de recursos que a União arrecadou por meio de impostos. Então há um contrassenso, porque na verdade, como a gente sempre fala aqui, não há dinheiro público, há dinheiro de quem? Do pagador de impostos. Então não é nem trocar 6 por meia dúzia, é trocar 3 dúzias por meia dúzia. E aí é que mora o perigo. Então é uma prática comum, bem antiga, vem lá da nova república que se constituiu aqui no país e ficou dessa forma até então, quando os partidos que hoje governam o país, né, uma base forte aí de partidos oriundos da esquerda, estavam na oposição, criticavam e o governo Bolsonaro conseguiu, por 3 anos e 4 meses, evitar que isso acontecesse. Nos últimos meses de mandato que Bolsonaro teve que abrir um pouco os cofres por meio de emendas parlamentares para tentar passar alguns projetos antes de deixar o mandato. É assim que a banda toca, é assim que o negócio funciona. É uma pena que isso a gente sirva de moeda de troca perante os nossos legisladores. E como você falou, Tiago, ano que vem teremos eleições, né? Eleições municipais e o Tribunal Superior Eleitoral já planeja algumas ações. Parece que agora o alvo dos ministros do tribunal é a inteligência artificial. É isso mesmo? É isso mesmo. Está gerando repercussão nas redes sociais. Tem uma série de países que já tiveram eleições com essa tecnologia em operação. Estão usando desse artifício, as campanhas estão usando e, de certa forma, os eleitores também usam. E como o Brasil é o país das interferências, a liberdade fica na teoria e não na prática, o tribunal já está de olho, né? Se bem que a gente tem uma série de mecanismos de ofensa, calúnia, difamação, mas os tribunais aqui no país gostam sim de interferir, parece que gostam de chamar atenção. E se nas eleições de 2022 a grande preocupação, como a gente viu, eram as fake news, nas redes sociais principalmente, o que preocupa o TSE em relação ao pleito municipal lá do ano que vem é o risco, como a Andréa falou, da fraude com o uso de inteligência artificial. Eles usam esse termo, fraude na inteligência artificial. O assunto tem sido discutido internamente e pode provocar algumas resoluções estabelecendo penalidades para quem usar essas ferramentas indevidamente. Pelos prazos da Justiça Eleitoral aqui no Brasil, as resoluções valendo para as eleições do ano que vem, 2024, elas têm que ser publicadas até março do ano que vem. Mas a ministra Carmen Lúcia, que assume a presidência antes do pleito, está se antecipando e pretendendo apresentar aí algumas propostas aos colegas. Na Argentina, nas campanhas dessas eleições agora deste ano, se utilizaram desse recurso, mas nós não temos informações de nada que tenha desabonado a conduta dos candidatos, apenas usando para ilustrar algumas informações, um turbilhão de sinalizando aí algumas metáforas de algumas falas. Por exemplo, o Milei usou motosserra, tinha um símbolo de um leão, né, simbolizando o cabelo dele como uma juba, e aí você coloca essas informações na inteligência artificial e faz peças publicitárias, faz memes na internet,
Foi isso que a gente viu na Argentina, nada que ofendeu uma candidatura ou outra, tendo a ponto que a justiça precisasse intervir. Portanto, ainda a gente não sabe, não fica muito claro para nós qual será essa conduta aqui no Brasil. Vamos ter que aguardar a proposta da ministra Carmen Lúcia, mas o que tudo indica é que a eleição municipal do ano que vem também será definida por dois grupos, né? Direita e esquerda. Então vejamos o bolsonarismo e o lulismo, né? Se a gente pode falar assim. E é assim como foi na eleição passada, foi o que a gente viu, polarizou o negócio. Ou seja, a eleição apertada também deve ser e desafiadora, principalmente, sabe para quem? Para os prefeitos. Aí é que mora o problema, porque eles vão ter uma dificuldade gigantesca de conversar com as suas bases eleitorais de qual lado eles são favoráveis. Porque o eleitor vai sim, a gente diz que não, mas a gente sabe que vai sim, pensar muito bem nisso. Se o prefeito apoia Lula ou está em consenso, ou na eleição passada apoiou Lula, se eu sou do outro lado eu já não vou acompanhar e vice-versa. Então é essa grande problemática que quem quer concorrer a um cargo executivo no ano que vem, nas prefeituras, vai ter esse desafio, porque ele pode, ao apoiar um lado, desagradar o outro e assim sucessivamente. Quando a gente tem um país polarizado, uma eleição polarizada, mesmo que o candidato não seja do partido, mas que ele apoie ou que ele se manifeste favorável às ações, por exemplo, atuais do Lula, ou se ele mantenha favorável às ações do passado de Bolsonaro, o eleitorado foge, ele vota contrário. Ele às vezes não quer nem saber as propostas. É desse lado, é dessa ideologia, eu quero cair fora. E esse é o grande desafio, tendo em vista ainda essa questão da inteligência artificial, que certamente o Tribunal Superior Eleitoral vai criar algumas resoluções impedindo que use isso, use aquilo, como a gente sabe que funciona aqui no Brasil. E nada sendo avaliado pelos legisladores. Como a gente falou, a Carmen Lúcia já está planejando uma resolução, ou seja, entre eles mesmos, que vão criar alguns artifícios, penalidades, punições X, Y, Z, sem o aval do Congresso Nacional. É assim que funciona e é assim que vai ser certamente para as eleições do ano que vem. Obrigada, Tiago, e até sexta-feira. Boa noite, André. Obrigado para você pela toda a audiência. Sexta-feira a gente volta a atualizar principalmente a sabatina que está ocorrendo agora. Começou cedo pela manhã, uma sabatina dupla, né? O principal foco ali é a nomeação do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, que é nomeado pelo presidente Lula para ocupar uma vaga no Tribunal Superior, no STF, Supremo Tribunal Federal, assim como também a nomeação da AGU. A gente vai atualizar aí as informações na sexta-feira. Tá certo, então. Até lá, Tiago. Boa noite. E a rede de farmácias gaúcha Panvel celebra a unidade de número 100 no estado do Paraná. A meta é dobrar a presença no estado com a abertura de mais 100 lojas em 5 anos. O anúncio da expansão foi feito ao governador Ratinho Júnior pelo presidente do grupo Panvel, Júlio Motim Neto, e pelo diretor executivo de operações, Roberto Coimbra Santos. Presente no Paraná desde 2010, a rede Panvel conta com lojas em 20 cidades. 50 delas estão na capital, Curitiba. Juntas, as unidades geram cerca de 1.500 empregos diretos no estado do Paraná. O presidente do Grupo Panvel destaca que pretende aumentar o ritmo de expansão no mercado paranaense em 2024, chegando a novos municípios e reforçando a presença em regiões onde já opera. Então, é um estado que a gente sempre admirou muito, né? Nós entramos no Paraná até fazem um pouco mais de 10 anos. E hoje a gente está aqui nessa comitiva apresentar para o governador Ratinho nossos planos de expansão futuros, né? A gente acaba de completar a 100ª loja da Panvel no estado do Paraná. E a ideia é que nos próximos 5 anos a gente inaugure mais 100 lojas no estado do Paraná. Então, dobrando a aposta num estado que só cresce, né? Com uma administração moderna, para frente. É um estado que a gente admira muito e com certeza a gente vai continuar investindo bastante no estado do Paraná. 100 lojas é uma marca importante, 1.500 colaboradores, oportunidade para pessoas, especialmente de primeiro emprego, que são treinadas com muita qualidade pela Panvel para ocupar o mercado de trabalho, e a meta de 100 lojas nos próximos 5 anos. Ele já tem a sua distribuição
com capacidade para suportar esse crescimento. Então agora é torcer para que tudo corra bem e nós possamos estar aqui daqui a uns anos comemorando as 200 lojas da Panvel. Além das 100 lojas físicas, a rede Panvel conta ainda com um centro de distribuição em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A estrutura de 16 mil metros quadrados foi criada para abastecer as lojas do Paraná, Santa Catarina e São Paulo e as vendas online de todo o Brasil. Minha ideia sempre foi essa, estrategicamente montar esse centro de distribuição para sustentar a nossa expansão aqui nos próximos anos, porque a gente vai precisar de muita logística para poder atender esse volume grande de lojas. E no Camboja, as mulheres que dirigem os tuk-tuks e levam os turistas aos templos de Angkor conquistaram um lugar ao sol, apesar da discriminação de gênero ainda ser muito grande no país. No caótico trânsito de Siem Reap, uma das principais cidades do Camboja, as mulheres que dirigem os tuk-tuk para levar os turistas aos templos de Angkor conseguiram encontrar o lugar apesar da discriminação. Heng Sorfi assumiu o guidão há 3 anos, depois de conseguir um empréstimo equivalente a quase 15 mil reais para comprar o triciclo motorizado que serve como táxi em muitos locais do Sudeste Asiático. Em um país com valores patriarcais, os colegas homens tentaram dissuadi-la por meio de atos de intimidação física e verbal, que dificultaram a jornada, mas ela relata que agora isso mudou. Em geral, as mulheres não trabalham como os homens porque o público acha que somos fracas. Mas quando convivemos com os motoristas homens todos os dias, conquistamos o coração deles. Eles pararam de nos discriminar, eles acham que somos iguais a eles. O rendimento médio de um condutor de tuk-tuk na capital pode alcançar valores equivalentes a cerca de R$ 124 reais por dia. Mas em outras províncias, os ganhos podem ser muito menores. No início foi difícil aceitar o fato de ser uma motorista de tuk-tuk. Nunca pensei que conseguiria fazer isso. Mas devido às condições de vida, que se seguiram às dificuldades enfrentadas pela minha antiga empresa que abandonei, vejo a condução de tuk-tuk como um trabalho. Apesar dos recentes esforços do governo, o Camboja continua caracterizado pela grande desigualdade entre homens e mulheres. De acordo com o relatório da ONU de 2022, as empresas de propriedade de mulheres lutam para conseguir financiamento dos bancos. O documento observa ainda que os negócios têm menos chances de serem registrados e, portanto, de se beneficiarem de ajudas estatais, em uma economia dominada pelo setor informal. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. A gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.